Esse capítulo, os jovens fizeram uma vez uma espécie de um encontro aqui, um estudo, foi muito bom. Mas eu quero ler 2 versículos separados. Essa passagem, elas são duas, na verdade são 2 passagens, né? E tem mais, mas eu quero me deter aqui no versículo 9 e depois no versículo de número 33. Glória a Deus. Certamente que Deus nos der, pela a graça dele, né? Eu vou ler, vocês podem ficar sentados mesmo. Tá bom? Já fizemos a leitura lá do texto. Mas a Bíblia diz assim no versículo 9: e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. Vá lá para o 33. 33. Eu falei capítulo 9. Lucas 24. Não? Eu falei não, Lucas 24. Acho que eu falei capítulo 9. Eu falei versículo 9. Versículo 9. Vou explicar mais direitinho. Novo Testamento, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, versículo 9. Repito, versículo 9. E o versículo 33. Entendido? Adailton. O 33 diz assim: e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregado quem? Os 11 e os que estavam com eles. Os 11 e a todos os demais. O versículo 9. Glória a Deus. Então essa passagem bíblica é muito conhecida, né? Ela fala da ressurreição. Ela fala do primeiro domingo que Cristo ressuscitou dos mortos. A primeira passagem, ela fala das mulheres. O nome delas estão aqui: Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Elas foram ao sepulcro onde Jesus havia sido sepultado. O que elas foram fazer no sepulcro? Diz o versículo 1 que elas levaram as especiarias que tinham preparado. Qual o objetivo que elas iam levar aquelas especiarias? Qual era o objetivo? Perfumar o corpo de Jesus. Qual foi o horário que elas foram para o sepulcro? O horário. Versículo 1. Muito cedo. Ou seja, em algumas traduções, de madrugada. Nos primeiros horas daquele dia, e notem, que dia foi esse? Que dia foi esse? Primeiro dia. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Então aquelas mulheres, naquela sua devoção ao Cristo que havia sido morto, que havia sido sepultado, elas levaram especiarias que elas mesmas tinham preparado. E diz outras referências que elas ficaram discutindo umas com as outras. Mas nós estamos levando esse material aqui, mas tem uns empecilhos, né? Será que os guardas vão deixar a gente visitar? Será que... Irmão, tinha uma burocracia do governo, né? Um selo do Roma. O selo lá era como se fosse uma corda, a qual não podia ser violado. É como antigamente o pessoal tinha esse costume, né? Antigamente, olha. Hoje não tem mais, tem assim, só você manda assim pelo correio, né? Mas o pessoal escrevia cartas, né? Você é desse tempo? Eu sou desse tempo. Mas eu recebia cartas
E assim, às vezes a gente recebe uma carta e tem gente que é curioso, né? Tem gente que quer abrir a carta do outro para saber o conteúdo. Cuidado com essa curiosidade. Deixa o irmão abrir a carta dele. A carta é para o irmão, não é para você. Não é verdade? Então, não podia violar aquele lacre lá da sepultura. Ainda tinha outra questão. Rolaram sobre o sepulcro o quê? Uma grande pedra. Então, foi uma barreira enorme para aquela mulher conseguir aquele feito. Ela tinha uma missão. Jesus estava morto. Na visão delas, na cabeça delas, elas foram lá fazer o bem a Jesus, ao corpo que estava morto. E elas tinham uma grande dificuldade. Agora elas estavam discutindo entre elas quem removeria a pedra. Chegando ao local, elas tiveram uma grande surpresa. Porque no versículo 2, do capítulo 24, elas acharam a pedra. Deus remove as barreiras. Deus tira os empecilhos. Irmãos, a missão, baseado nesse texto que eu li, se é que você percebeu, mas eu quero que você volte de novo. Quando elas voltaram do sepulcro, elas anunciaram o que tinha acontecido. O que tinha acontecido? O que tinha acontecido, vocês sabem? Elas não encontraram o defunto. Elas não encontraram o corpo morto de Jesus. Elas encontraram o que lá no sepulcro? A pedra foi removida. Os guardas pegaram o beco. Posso assim dizer? Saíram tudinho, tem que dar umas explicações para o comandante, né? Porque estava montando uma tropa de guarda e não podia remover, tinha que ter o quarto de hora, essas questões militares. E eles não podiam sair, mas saíram tudinho, porque apareceu um anjo e abriu a pedra, tirou a pedra do meio do caminho. E também o anjo transmitiu-lhes uma mensagem. Qual foi a mensagem que o anjo transmitiu? Qual foi a mensagem que o anjo transmitiu para aquelas mulheres? Versículo 5. Porque buscais o vivente entre os mortos? Por que vocês estão procurando a pessoa que está viva no meio dos mortos? Não está mais aqui não. Irmãos, a grande mensagem do Evangelho de Jesus é essa. O sepulcro está vazio. Vou dizer assim como diz o senhor, pregando aqui. Como canta o irmão Carlos. Carlos, como é aquela canção que você sempre canta aqui? Lá no Irã tem ossos de Maomé. Lá no Egito só está os restos mortais. Mas lá no sepulcro que está em Jerusalém, o sepulcro está vazio. A sepultura está vazia. E a mensagem angelical, os anjos de Deus, e elas ficaram com medo. O que será isso? E o anjo diz: por que vocês estão buscando entre o vivente, entre os mortos? Não entenderam, foi nada. Ele não está mais aqui, acabou. Glória a Deus. Ele não está mais aqui. Glória a Jesus. E o que mais? Ele não está mais aqui, irmão. Isso aqui é aquelas pessoas que cultuam o Cristo morto, o Cristo pendurado na cruz. Ele não está mais aqui. Ele não está mais na cruz. Ele não está mais na sepultura. Glória a Deus. Irmão, diz a palavra que ele diz assim: não está aqui, porque ressuscitou. Ele ressuscitou. E já era o terceiro dia e ninguém se lembrava da palavra. Irmãos, eu quero constatar nessa mensagem empecilhos para a execução da missão da igreja. Irmã Leia, presta atenção.
Quais são esses empecilhos? Primeiro empecilho que me veio aqui ao coração está no versículo de número 11. Lá vai a mulher, Maria Madalena, corre mulher. Lá vai a outra, como é o nome da outra? Joana. Lá vai as mulheres, elas estão aterrorizadas. Elas tiveram a visão de anjos, anjo com a mensagem poderosa, dizendo que o morto não estava mais ali, ele já havia ressuscitado dos mortos, mas elas não viram o quê? O corpo. Viu, irmão Misael? Irmão Carlinhos? Elas viram o corpo de Jesus? Não viram nada, só a mensagem é pela fé. A fé é o firme, como é que diz a Bíblia? Hebreus 11, né? É o firme fundamento das coisas que se espera e a certeza das coisas que não se veem. Glória a Deus. Irmão, era o primeiro dia e as mulheres elas desistiram daquela missão, porque aquela missão foi a missão de ungir o corpo de Jesus, não era mais necessário. Agora elas tinham uma missão mais importante. Elas tinham que retornar aonde estavam os 11 mais os demais. Viram aí? Versículo 9. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas. Elas chegaram ofegante. Pedro, pelo amor de Deus, eu tive uma visão lá, o anjo falou comigo. Eu fui visitar lá no sepulcro, a pedra estava removida. O anjo disse que ele não estava mais lá, ele ressuscitou dos mortos. E o Pedro, vamos ver esse negócio aí se é verdade mesmo. Mas antes disso, olha aí o versículo 11. As suas palavras lhe pareciam como o quê? Desvário. É como se elas estivessem delirando, falando coisa com coisa. Mas não, irmãos, não estavam, como diz aquela passagem que Paulo começou a pregar sobre a ressurreição de Jesus, lá no tribunal, e aquele que estava julgando, não lembro agora o nome dele, quando ele disse: Paulo, as muitas letras te fazem você delirar. Paulo disse: eu não estou delirando, ó potentíssimo Festo, Félix, mas eu estou falando palavra de juízo, a palavra que é a verdade, é este mesma esperança, na qual eu fui um perseguidor, mas eu criei no Cristo vivo, ressurgiu dos mortos. Essa esperança que eu estou anunciando aqui nesse tribunal, ele está não mais na sepultura, ele está vivo para todo sempre, e o seu nome é Jesus, e ele perdoa os pecados, importa com a sua posição social, ele te perdoa, ele te levanta. Glória a Deus. Irmão, a missão da igreja é só dizer isso para o mundo, é bem simplesinho. Irmão, nós temos que fazer um congresso, temos que ter uma banda, tem que ter uma igreja com luzes, com as paredes tudo preto, aquelas luzes tipo discoteca. Irmão, é só você lá na sua casa dizer essa mensagem aqui. Não, mas essa mensagem aqui é tão antiga, não vou mais, eu quero uma coisa nova, eu sou jovem. Diga para as pessoas, primeiro para os irmãos que estavam assim meio encarcerados dentro de casa, tudo com medo da repreensão de Roma. Mas o empecilho para a missão é a incredulidade. Anote aí no versículo de número 11. E as suas palavras lhe pareciam como o quê? Desvario. E não creram. Eles não acreditaram. Não é possível. Não é possível um negócio desse. Isso não vai acontecer. Isso não aconteceu, não. Porém, versículo de número 12, Pedro se levanta, corre até o sepulcro e abaixando-se viu só o quê? Porque Jesus foi ao corpo, né, a morte foi enrolada ali nos lençóis, os lenços, e estava só os lençóis e os lenços lá,
tudo posto, e ele retirou-se admirando consigo aquele caso. Ele voltou. E no mesmo dia, quero falar sobre o segundo empecilho da missão da igreja. Porque no mesmo dia, os dois discípulos que saíram de Jerusalém foram para Emaús. Eu não anotei aqui a distância, né? Mas que eram uns 12 quilômetros. Era uma caminhada até boa. Os discípulos de Emaús foram caminhando, conversando, triste. E uma questão muito importante que a missão, ela requer, além da questão da fé, porque a fé é a certeza das coisas que não se veem. Então, de repente, apresenta-se o Cristo vivo. Lá vem o Cristo vivo, ele vem ao encontro dos jovens, desses dois homens. E ele vem ouvindo com muita paciência a conversa dos homens. Porque quando a pessoa está triste, né, o coração fala, a boca fala do que o coração está cheio, né? O coração estava cheio de incredulidade e tal. Aí aproxima-se o homem, um personagem, versículo 16. O versículo 15. Indo entre eles, falando entre si, fazendo pergunta um ao outro, o mesmo, quem? Ele mesmo. Ele é o mesmo. Por que ele é o mesmo? Porque ele morreu, ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Glória a Deus. E ele mesmo se apresenta para o discípulo. Só que tem um empecilho. Segundo empecilho para a execução da missão, sabe qual é? Ausência de visão. Versículo 16. Os olhos deles estavam como o quê? Tudo fechado. Eles não estavam sofrendo de problema de visão não, irmão. É porque a cegueira aqui é espiritual mesmo, viu? Porque você está acostumado com uma pessoa, com Jesus, conviveu com Jesus, né, ali uns 3 anos e meio. De repente Jesus estava com o corpo glorificado, já ressurreto. E agora eles não conheceram Jesus. Os olhos deles estavam como que fechados. Eles não conheceram. Então, como nós perdemos a fé. E a ausência da visão espiritual faz a gente perder o foco da missão. A missão da igreja é o seguinte: ele estava na sepultura, ele foi morto, ele foi crucificado, mas ao terceiro dia ele venceu a morte. Glória a Deus. Ide e pregai esta mensagem. Glória a Deus. Irmão, eu quero voltar um pouquinho para a mensagem do anjo que falou para as mulheres. Versículos 7 e 8. Qual foi o conteúdo dessa mensagem? Se você tiver um pouquinho de paciência, você vai ler na sua Bíblia. 24 de Lucas, versículos 7 e 8. Veja aí o que diz. O anjo disse para aquelas mulheres: ei, Maria Madalena, Joana e Maria, preste bem atenção para vocês, que eu vou falar agora. Estou ensinando aqui a cena aqui, né? Estando elas muito atemorizadas e abaixando o corpo para o chão. Eu falei qual o versículo? Qual foi o versículo que eu falei, gente? 7 e 8, né? Eu li você. Ele disse, convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Irmão, lá em Oséias 6, que ele faz a ferida e ele mesmo a cura, e ao terceiro dia ressuscitará. Isso era uma promessa profética, promessa bíblica. Sabe qual é o grande problema da igreja, nós, em relação ao cumprimento da missão? É porque a gente esquece a promessa rapidamente. A gente esquece logo daquilo que Deus falou. A gente está no sufoco medonho e a gente só se lembra do sufoco, só se lembra da tribulação. A gente se esquece que para cada ocasião em que você está enfrentando um problema, há uma promessa de Deus para a tua vida. Você tem que acender essa promessa. Senhor, eu estou aqui no vale, eu estou aqui na peia, mas a tua palavra está escrita. A tua palavra está escrita. Eu estou muito triste, Senhor.
estou de luto, porque o meu mestre morreu, o meu Senhor morreu, aquele que multiplicou os pães, aquele que é o Senhor, ele morreu. Estou muito triste. Mas a mensagem completa é essa, irmãs. Ele diz, o anjo falou para aquelas irmãs, que era necessário que se cumprisse. E aí, elas abriram o entendimento para o cumprimento da promessa. Se você começa a esquecer as promessas de Deus, você começa a esquecer a palavra de Deus, aí você vai relaxando espiritualmente, aí você vai ser negligente, aí você não vai cumprir, você não vai executar a missão que Deus incumbiu para os discípulos realizar. Mas eu quero voltar ainda para o texto do versículo 21. Cadê o nosso irmão em Cristo, o diácono, que traz uma água para o irmão que está pregando? Vou ter que cobrar hoje aqui, rapaz, é possível. Veja o versículo 21, irmão, outro empecilho grande. Quando você perde a fé, quando você perde a visão, quando você esquece a promessa. Aí você fica, sabe como? Versículo 21. Nós esperávamos que fosse ele. Estou decepcionado. Minha esperança está morrendo. Irmãos, eu quero dizer que o pessoal diz que a esperança, né? Como é que diz o provérbio? É a última que morre. A esperança morreu. Mas ela ressuscitou dos mortos. Cristo vem. E agora, irmãos, a perca da fé, junto com a perca da visão, e aí o esquecimento da palavra, faz o crente perder a esperança. Esses dois irmãos nós esperávamos que fosse ele que realizasse, que remisse a Israel, mas agora com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Irmãos, tudo isso tem uma palavra para nós. É porque nós negligenciamos e perdemos o foco, e perdemos a fé, e perdemos a visão, e esquecemos a promessa, e não temos mais esperança nesta, né? Porque a Bíblia diz, se contarmos com Cristo só nesse mundo, como é que diz? Se a nossa esperança estiver só em relação a Deus, só com as coisas desta vida, o que é que nós somos? Os mais miseráveis, os mais infelizes deste mundo. Irmão, Jesus não abriu a porta, Jesus não fez isso, materialmente falando. Mas, irmãos, a sua esperança, claro que você tem que pedir as coisas materiais, mas a sua esperança não está neste plano material, ela está no plano espiritual, transcendental. Está num plano maravilhoso. A Bíblia diz que o justo até na morte tem esperança. Até na morte do justo ele tem esperança. Jó diz que ainda que a árvore, ele comparou, né? A árvore está lá, cortaram tudo. Ficou só o tronco. Mas ao cheiro das águas, ela vai brotar tudo de novo. A esperança, há uma esperança. Deus não perdeu o controle da história. Glória a Deus. Ainda que tudo concorra, que tudo esteja conspirando contra a igreja, mas a esperança em Cristo reinará. Cristo colocará os inimigos por terra. Glória a Deus. E em breve, diz a Bíblia, ele esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Irmãos, a maior promessa da nossa esperança é o túmulo que está vazio, né? Mas então, Jesus, ele remove barreiras, tira problemas, porque ele quer que a igreja retorne. Vocês notaram que nos dois textos, vou repetir de novo, mas eu sei que o tempo não vai me colaborar, mas versículo 9, voltando do sepulcro, fizeram o quê? Anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. Versículo 33, e na mesma hora
levantando-se, fizeram o quê? Voltaram para Jerusalém. Saíram de Emaús e voltaram na mesma hora. E acharam quem? Os irmãos congregados. E diziam, os 11 que estavam com ele, as quais diziam, ressuscitou. Verdadeiramente, o Senhor, Ele já apareceu para o Simão, e Ele lhes contaram o que lhes aconteceram no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Glória a Deus. Como a igreja precisa renovar o seu chamado na missão vocacional da igreja, de ser como essas mulheres, como os 2 discípulos, de anunciar a vida, de anunciar a esperança, de propagar a fé evangelística, de falar do amor de Deus, de pregar o Calvário de Jesus, de pregar sobre a cruz, de pregar sobre a morte de Jesus, de falar para este mundo sem esperança, que talvez coloque a esperança na vacina da China, ou na vacina da Rússia, ou na vacina de outro país da Índia, ou na vacina da Inglaterra, mas a nossa esperança está no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele tem a chave de Davi. Ele é a saúde das nações. Glória a Deus. Irmão, primeira coisa que nós temos que se renovar, tem que ter um retorno. Notou aí que todo mundo retornou para o local onde local de encontro com Deus, local de congregação. É um retorno à palavra. Como o capítulo 24, 6 e 7, o anjo citou o quê? Porque a Bíblia diz, irmãos, que pode aparecer até um anjo. Tem irmão que é baseado em visão angelical. Não, o anjo disse isso. Que história é essa, rapaz? Veja se o que o anjo falou, Francisco, se é conforme está escrito na promessa. Porque tem anjo falando coisa que não foi Deus que falou, não. Tem profeta falando o que Deus não disse. Tem homens falando em nome de Deus, trazendo até revelação que Deus não revela nada. Glória a Deus. Mas se ele fale, se algum profeta fale conforme a palavra de Deus. Então a missão da igreja é um retorno à palavra de Deus. Versículos 6 e 7, vocês já leram, mas vocês podem conferir o versículo 25 até o 27. O negócio tem que ser bem didático. De vez em quando a Esther bota a mão no ouvido, é sinal que eu tenho que diminuir a minha altura, né? Eu sei, Esther. 25 diz o quê, irmão? É verdade, né? 25, né? 25. Jesus tem misericórdia. Honestos, tardios de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Jesus, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que se achava aonde? Nas Escrituras. É um retorno às Escrituras. Todo despertamento espiritual tem que retornar às Escrituras. A partir de hoje qual é o dia do mês? Qual é o dia? Dia 7. Você já botou no coração, assentou no coração, ler a Bíblia todinha? Você já fez esse propósito? Pastor, não tenho tempo não. Eu quero assistir um bocado de série. Pastor, não posso perder aquele programa. Irmão, está na hora de você assentar no coração o desejo de voltar para a palavra. Porque se você não voltar para a palavra, você não vai ser vocacionado para ser um discípulo de Jesus. Se você não voltar para a palavra, você apenas vai ser só mais um na multidão. Glória a Deus. Mas Deus está chamando a igreja do Alto da Paz, Deus está chamando a igreja do Senhor para retorno à palavra. É quando o crente são elas que de mim testificam. As minhas palavras são espírito e vida. É a palavra que traz o mover do espírito. É a palavra que traz o avivamento. Glória a Deus. Mas eu quero dizer outra coisa, que o retorno
para a remoção dos empecilhos, para que da incredulidade surja a fé, para que da cegueira Deus vai dar nova visão. Abre os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. De uma situação de ignorância, e a palavra vai te fazer sábio. E de uma vida sem esperança, a palavra vai gerar no coração, sabe o quê? A esperança. Porque nessa esperança, como diz a Bíblia, a tribulação produz como é que diz? A paciência, a experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações. Retorno à palavra, retorno a uma outra questão muito importante. Vamos lá, irmãos. Veja bem, o versículo, a convivência, né? Aquelas irmãs, elas eram mulheres muito dedicadas a Cristo. Maria Madalena tinha sido vítima de espíritos malignos. Jesus libertou aquela mulher. Joana era uma mulher muito cooperadora na obra de Deus. Mulheres de oração, mulheres que auxiliavam ali Jesus na parte material, na questão de apoio, de oração também, de buscar a Deus. Então o pastor sempre fala do exército das mulheres, né? Glória a Deus. Então, juntamente com os homens acuados, tudo com medo, mas Pedro vai ao sepulcro, a igreja está aturdida, sem fé, sem esperança, mas o Senhor renova a fé, a esperança do povo. Agora traz um mover do Espírito Santo, porque a convivência, eles estavam com saudade. A convivência, a gente tem que, estava na lembrança deles, 3 anos com aquele mestre, mas eles, veja bem, agora Jesus estava vivo, não estava mais morto, e eles estavam com saudade daquela convivência. Mas veja bem, Jesus quer revitalizar a convivência, a comunhão com o Cristo vivo. Elas estavam ainda acostumadas ali ao Cristo segundo a carne, né? Ali como homem, mas agora ele estava no novo, ressurreto. Então a convivência com Cristo vivo. Interessante é que no versículo 15, olha como é que se dá a convivência. Aconteceu que eles indo falando, falava um, falava o outro, e Jesus se aproximou. Irmão, tem que haver uma aproximação. E Jesus vem com eles. Jesus vem aqui comigo aqui, porque o negócio está difícil. Aqui em casa está difícil, a minha vida está difícil. Então Jesus está só ouvindo. E Jesus vai com eles, no caminho de Emaús. Eu falei aqui que às vezes você está, né, por exemplo, uma atividade ali, caminhando, sozinho, você vai pedalando, você vai dirigindo o carro, você vai dentro do ônibus, segurando aquele negócio do ferro lá do Parajá, no ônibus lotado, e você só meditando, glória a Deus, e orando, Senhor, e você vai se alegrando interiormente, você vai colocando pessoas na sua mente em oração, você vai pedindo a Deus transformação. A convivência no dia a dia, a convivência com Deus, a convivência com o Espírito da verdade, a convivência com o Cristo vivo, é um retorno para a remoção do empecilho, para retornar à missão da igreja. Glória a Deus. Eu poderia ler o 30, né? 30, né? Eles estavam indo com Jesus na mesa. Essa questão da mesa aqui é muito importante, viu, gente? Assentar na mesa, né, Júnior? Estando com ele na mesa. A gente tem que, nós mesmos acostumamos, às vezes nós, por exemplo, você tem que comer. Eu estou dando urina aqui, mas é essencial para todos nós. Você está na mesa aqui, você nem agradece a Deus pelo pão, fica só, né, às vezes, olhando ali para uma notícia, vendo um vídeo, isso é normal, né? Mas esse momento de convivência, eles estavam convivendo com Jesus, no partir do pão, e Jesus, começou o pão, começou a abençoar, e partiu, e deu para eles. Foi aí que eles se abriram os seus olhos, a cegueira caiu por terra, o coração deles foram acesos novamente, a mente, e agora
eles estavam retornando a um avivamento espiritual, um avivamento que traz espiritualidade. Não é aquele avivamento do oba-oba não, irmão. Tem muita gente falando de avivamento, o avivamento do cai-cai, o avivamento das pessoas que só querem ter experiência. Até falei aqui, tem irmão que se emociona, é bom a emoção, mas não sabe o que está escrito, não sabe a missão, a palavra que está sendo liberada, glória a Deus. Mas você tem que se agarrar com a palavra, porque tudo que o profeta falar, tudo que o pregador falar, tudo que o pastor falar, você tem que ir conforme a palavra. Você está falando conforme a palavra? Amém? O avivamento é um fogo que incendeia a alma, incendeia o coração. O versículo 32, ele disse: não ardia em nós, em nosso coração, quando pelo caminho ele nos abria a palavra, ele trazia uma explicação, e nós fomos impactados, renovados, fortalecidos. Nós estamos crendo que Deus está fazendo uma grande obra, e essa grande obra começa no meu coração. Quando é que eu vou ver o avivamento? Essa igreja é fria, esses irmãos são frios, olha aí, escuta aqui, presta atenção, igreja fria. O irmão falando: eu sou um homem poderoso, essa igreja aqui é fria. A frieza está em você, porque o avivamento começa ao seu redor, na tua vida, na tua mente, no teu coração. Quando você começar a experimentar o fogo, o amor de Deus, você vai começar a orar pela igreja, para Deus avivar a igreja, para Deus sustentar o fraco, para Deus levantar o caído, para Deus salvar o perdido. Essa é a questão. Então, irmão, concluindo a missão, o retorno ao avivamento espiritual que traga espiritualidade em nossos corações. Por fim, um retorno à comunhão mútua. Qual foi os versículos que eu li, gente? Vamos para o versículo 9 para a gente concluir. Voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas. A quem? Isso quer dizer que ao invés de ficar com atividades, a igreja, retorno à palavra, retorno à comunhão com Cristo, à convivência, retorno a um avivamento espiritual que traga espiritualidade em cada coração, e um retorno à comunhão mútua. Elas perceberam que o interessante é estar juntos. Lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, vocês sabem muito bem o que está escrito: não deixando a congregação, como é costume, não deixando a congregação. Vou ler esse versículo, gente, vocês não estão me ajudando a pregar. Como é que diz aí, Júnior Paiva? Não deixando a congregação. Meu Deus do céu, está difícil para sair, mas eu vou encontrar. Hebreus 10 e 25. É bom quando a gente... Porque é um versículo que eu nem li hoje, mas está vindo aqui esse texto. Ele é bem conhecido, viu? Vou ler para você agora. Diz assim, ó: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Alguns estão se isolando. Antes, admoesto uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Glória a Deus. As mulheres que foram ao sepulcro voltaram aonde estavam os irmãos unidos. Os 2 discípulos de Emaús, depois que passaram por um processo de renovação, de restauração, o que foi que eles fizeram no versículo 33, mais uma vez, para a gente confirmar e concluir? Vamos lá? Quem lê comigo? Vamos lá. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11
e os que estavam com eles. O retorno à comunhão mútua.